Bem-vindos ao primeiro podcast da Educação Significativa, um espaço que a gente pode conversar sobre uma educação moderna e inovadora. Há quase 20 anos eu sou a pessoa que conversa, assessora, discute muitas coisas de educação com a fundadora e diretora da Escola Prima. E sempre foi uma coisa muito legal pra gente. Hoje eu tenho o prazer de fazer isso publicamente com vocês, com ela, a diretora da Escola Prima, Paula Uric, e a gente também convidou a professora doutora Roberta Borges, da Unicamp, para participar dessa conversa com a gente. Então sejam muito bem-vindas ao primeiro podcast sobre educação significativa, e eu ia pedir para vocês começarem falando um pouquinho de vocês. Paula? Olá, é uma alegria imensa estar aqui nesse primeiro podcast e além de estar muito feliz, também posso dizer que estou bem nervosa. A gente encontra muitas câmeras olhando para nós, mas a verdade é que a gente está acostumado a estar no chão da escola, conversando com as crianças, com os jovens, com os professores. Mas vamos lá. Antes de falar de mim, eu vou devolver um pouquinho e retomar a fala do Camilo. Nós estamos, sim, juntos há 20 anos, então tem 20 anos que a gente fala sobre educação. Desde que eu estava na faculdade, sou formada em pedagogia pela Unicamp, e desde as disciplinas a gente discute, eu vou contando para ele tudo que eu ia descobrindo dos teóricos sobre a filosofia da educação, história da educação, e Camilo sempre com uma memória muito boa, e por isso que ele também diz, né, como meu assessor, ele vai sendo também um grande aliado que eu vou sempre consultando e lembrando. Então, além dessa parceria de muitos anos, eu sou mãe do João e da Vera, pedagoga, sócia fundadora da educação, sócia fundadora da Escola Prima, uma escola que tem 11 anos, localizada na cidade de Salto, em São Paulo, uma escola que todo esse tempo tem como princípio uma educação muito significativa para todas as crianças e agora na sua expansão para todos os jovens e adolescentes. Eu sou, além de tudo, uma apaixonada pela educação. Então eu estou muito feliz de estar aqui e me sinto lisonjeada de estar ao lado da professora Roberta, na qual a gente vem fazendo muitos trabalhos e eu gosto muito dela não só como pessoa, como mentora, mas também como colega de trabalho. Obrigada, Paula, pelas suas palavras aí, tão gentis, né? Para mim também é uma honra estar aqui, participando desse podcast com pessoas que eu admiro tanto e que vêm junto pensando a educação numa outra perspectiva, né? Atualmente eu sou pesquisadora do Núcleo de Políticas Públicas da Unicamp, também sou professora da Faculdade de Educação da Unicamp e nós temos, eu e Paula, né? Paula foi minha aluna na graduação, né? E nós nos reencontramos num trabalho na Itália, então é muito interessante esse ciclo, né? Professor que vai aprender, mas aluno está junto, o reencontro e a possibilidade de estar juntas aí nesse desafio da educação. Atualmente, né, a Escola Prima tem um convênio de cooperação com a Unicamp, com o UNEP, né? E esse convênio é justamente para a gente aprofundar os pensamentos da educação, fazer pesquisa, aprofundar os estudos, né? Então, desde 2000, a gente vem nessa perspectiva desse trabalho com o convênio, né, Paula? Sim. E para mim é uma honra muito grande, porque há esse diálogo entre teoria e prática, né? Então, a Paula estuda a teoria que a gente vai apresentando, vai dialogando e também a gente vai olhando para o chão da escola e vendo, né, esse movimento teórico prático acontecer. Né? A Paula é uma aluna excelente, né? Porque ela foi transformando a escola dela, né, a partir desses referenciais, né, foi modificando, já estudava
mas essa troca, né, esse diálogo é muito importante, né, porque a gente traz um outro ponto de vista e Paula, como eu disse, uma excelente aluna, uma excelente diretora, foi caminhando nessa perspectiva de ir transformando, né, e fazendo a escola cada vez mais inovadora, né, procurando melhorar os processos, né. Pensando um pouco nisso, aqui a gente está para discutir a educação, né, mas também para levar a educação para diversos outros públicos, na verdade para todos os públicos, né? O público de pais que se interessam por isso, de futuros pais, de professores, enfim, é uma gama muito, muito grande de pessoas. Para a gente começar e conseguir tá no mesmo patamar todo mundo, eu queria perguntar para vocês, o que diferencia a educação de uma educação moderna e inovadora? Qual que é o diferencial para vocês? Eu acho que, para mim, a gente pensar de fato no estudante, na pesquisa que ele desenvolve dentro da escola, toda a capacidade que ele tem, que a gente possa tornar isso visível. A gente sempre encontra nos documentos de educação esse modo de dizer, né, do aluno como um protagonista. Mas o que é ser protagonista quando você está dentro da sala de aula, em que você não tem um momento de falar, nessa situação em que você precisa preencher as lacunas, né, de perguntas sempre prontas? Então, é esse aluno que faz muito mais o papel de responder para cumprir um protocolo do que, de fato, poder saber, conseguir entender quem ele é e saber por si também pesquisar e buscar. Então, acho que essa educação inovadora traz esse estudante muito mais próximo da realidade para ele descobrir quem ele é. No final das contas, no fundo, todo mundo se torna um aluno, né, um estudante autodidata. Porque a maneira como eu aprendo é diferente da maneira com que a Roberta aprende, o Camilo e todos, né, que estão nos assistindo. Então, algumas pessoas precisam ler muito mais, outras precisam fazer muitos resumos, uns riscam os livros, outros têm, né, não gostam de grifar o livro, o texto. Mas eu acho que, além disso, a escola precisa se apoiar nos estudos. Por isso, a busca da escola prima constante em aprender e olhar para a teoria. Então, quando a gente entra hoje nos estudos da neurociência, que é um viés novo até para a educação, né, para ser estudado, a gente já sabe que as pessoas aprendem muito mais quando elas estão em relação, quando elas estão ensinando o outro, quando elas estão dialogando, refletindo, trocando, e não tanto quando elas estão só sentadas, escutando alguém contar alguma coisa para elas, né? Então, nessa relação que se faz uma conexão de aprendizagem muito importante. Eu acho que estar na escola e você poder trabalhar com esse tempo de você refletir, né? Então, a gente traz isso desde o começo da Escola Prima, e a professora Roberta tem nos apoiado muito, que é o trabalho com a pesquisa, né? Num conceito de que as crianças vão trabalhar com um projeto, um tema de projeto central, que vai permeando todo o currículo, né, das disciplinas, mas que a gente consegue trazer esse protagonismo. Eles conseguem partir de uma pergunta e eles vão trazendo as hipóteses e vão pesquisando a fundo sobre diversos temas, né, e com isso fazendo essas relações, dialogando muito nos pequenos grupos. Acho que isso, a gente às vezes pensa que inovador é ter as melhores tecnologias, mas às vezes inovar é a gente também voltar dentro da história da educação e refletir como que tantas pessoas aprendiam, né, há 1000 anos atrás, como eram essas escolas, como esse professor era muito mais próximo, né, como um mentor para ensinar, para estar ali junto, e como as pessoas aprendiam também, né, manualmente, fazendo tantos trabalhos, antes, inclusive, da Revolução Industrial. Então, acho que a gente poder olhar para a pesquisa, né, a criança é muito curiosa, e a gente vai colocando ela dentro de um padrão
de repetição, em que ela para de fazer pergunta, porque ela aprende que ela só tem que responder. Eu acho que isso é um ponto importante da gente refletir e trazer enquanto inovação dentro da educação, né? Eu penso, Camilo, que a gente poderia, inclusive, antes de responder essa pergunta, olhar para o conceito de educação. O que é educação, né? Então, aí já tem um conceito equivocado de educação, né? Então, educar, né, uma criança é ela aprender, né, ela ter uma formação e cuidar dela. Então, a educação ela se baseia nesse tripé. Então, quando a gente vai para a escola, né, então vamos agora pegar essa questão da educação moderna e inovadora. Quando a gente vai para uma escola moderna, né, a gente vê que essas crianças, elas só se baseiam no aprendizado. A escola traz esse fragmento. Ela faz com que os alunos aprendam por meio de algo que é decorado, né, um conceito. E a gente sabe que o ser humano ele não aprende assim, né? Então, como a Paula mencionou aqui, o aprendizado da criança, né, e não é da criança, é do ser humano, é por meio do caminho da pesquisa, né? Então, quando a gente olha para esse caminho da pesquisa, o primeiro grau, né, da pesquisa é a evidência, a experiência. Então, para eu chegar na formulação, né, de uma teoria, eu preciso primeiro da experiência, eu preciso levantar hipótese, eu preciso checar, eu preciso criar. Então, esse caminho é que leva a um aprendizado inovador, porque eu sou um ser humano que eu estou dentro desse processo. Eu penso sobre esse processo para chegar num conhecimento. Então, olha a diferença então de uma escola moderna, né, que faz com que o aluno decore um conhecimento e um que faz com que a criança copie, que a criança esteja num processo de construção do seu conhecimento. Para eu entender melhor, o que seria esse tripé que você falou? O tripé é a educação, o cuidado... É o cuidar, o educar, o cuidar, o aprender e o formar. Então, porque o ser humano, o que eu preciso? Eu preciso aprender na escola, mas essa formação, né, moral, ética, precisa se dar, né, e o cuidado. Eu preciso aprender a me alimentar, cuidar do meu corpo, né, enfim. Então, a escola, o que ela faz? Ela só trabalha na perspectiva do aprendizado. Aí fica difícil eu trabalhar numa escola lá que existam as relações, as trocas, né? Uma pausa para eu tomar um lanche, comer devagar, né? Dar uma descansada. Então, eu estou cuidando de mim, né? Então, a escola, ela vem numa perspectiva de um único direcionamento, que o aluno fica ali 4 horas sentado, né, com um conteúdo, o professor passando aquele conteúdo, ele tendo que decorar, não está entendendo, né, desliga inclusive horas daquela aula, né, porque a escola não tem essa dinâmica, né, desses 3 pontos. Não tem o respeito que a educação é muito mais do que só o conhecimento. Isso. Né? E quando a gente fala, inclusive, em cuidar, a professora Roberta traz esse cuidar de si, mas acho que cuidar de nós, aprender a cuidar da gente, mas aprender a cuidar do outro, aprender a cuidar do espaço e do ambiente, porque a gente não vive sozinho no mundo, né? A gente vive num mundo social. E a escola, para muitas crianças, é o primeiro ambiente social, é o primeiro momento em que eles saem, né, da família, da relação, do núcleo familiar e tá em contato com outras pessoas, né, de diferentes idades, porque apesar da escola as crianças estarem cada uma, né, separada por idades na faixa etária, mas a gente tem os educadores, a gente tem outras pessoas que eles vão se relacionar. Então aprender esse cuidado
É muito importante. E a gente aprende muito a cuidar quando a gente também é bem cuidado. Então, olhar para a escola, né? Como essas crianças estão sendo cuidadas é um ponto para mim fundamental dentro da educação. E aí, retomando essas questões, né, da escola inovadora, é aquela escola que faz os alunos pensar diante de um desafio, que cria resposta, né, dá uma solução para um problema de uma forma diferente daquele que já existe e é comum para todo mundo. Então, que essa escola, ela precisa ter, né, uma dinâmica diferente. Então, algo que se leva muito pouco em consideração, né, é a autonomia do aluno. A autonomia é algo que, se a gente pegar os documentos oficiais do Ministério da Educação, né, a gente vai ver que é um dos primeiros pontos, criar autonomia. E o que significa autonomia? Eu tenho interesse em desenvolver esse processo junto com um grupo de colegas, saber dialogar para chegar numa solução e buscar, né, esses materiais numa biblioteca ou num computador, né? Ou eu checar na própria natureza, se for algo da ciência, aí a gente vai abrindo, né, essas linguagens do conhecimento. Então, uma escola que se propõe ser inovadora é aquela que dá autonomia para as crianças. E muitas vezes, Camilo, né, Paula, essa autonomia ela é confundida com falta de limites, com falta de regras, né? Porque é um sujeito que está ativo dentro da escola. Ele está buscando, né? Ele está trocando de linguagem, então ora ele precisa estar num livro, ora ele precisa estar num computador, né? E isso às vezes é interpretado pelas pessoas que essa criança não tem limite, não tem regra. Não, ela está pensando. Para pensar você precisa movimentar o seu corpo, né? Você não pode ficar parado escutando o outro falar e você não está pensando, você não está aprendendo, né? Então isso é muito Esse interessante. mesmo ambiente de educação, então, tem um conjunto de regras, mas porque não são aquelas mesmas regras do tradicional, a gente acha que não tem regra, mas não é que não tem regra, tem uma regra diferente. É isso que eu entendi? A regra é a mesma para tudo, né? Tanto para uma escola moderna como para uma escola inovadora. E os limites também. Os limites também, né? A gente precisa dar os limites, né? Deixar claro, de repente retomar algo, né? Porque isso é próprio do ser humano, né? Tanto de uma escola quanto da outra. Retomar, fez alguma coisa que não foi bacana, né? Isso é um processo de vida, né, do ser humano. Né? Mas muitas vezes isso é confundido, né? Esse movimento que os alunos fazem dentro da escola, como lá, essa escola não tem regra, porque o aluno está estudando ciências no parque, né? Tá com uma prancheta, está olhando aquela árvore que, por exemplo, que é um conteúdo do 6º ano, né? O estudo dessas diferentes árvores. Então, ele tem que ter a experiência de observar, de tatear, de repente até se for uma árvore que ele possa subir, né? Aí vai entender que essa criança não tem limite, não. Ela está sendo monitorada, né, pelo professor, ela está junto com toda uma equipe da escola, trabalhando junto com ela, porque a criança é da escola, né? Então, todos os adultos de uma escola inovadora estão atentos àquelas crianças. A escola inovadora ainda tem relação com o conteúdo ou ela é totalmente desapegada de conteúdo e a questão é só a pesquisa das crianças? Eu fico muito com essa dúvida nesse ponto. A criança aprende o que ela quer, o que ela está indo, ou tem uma linha mestre por trás disso, tem alguns assuntos que não podem deixar de ser conversados? Como é que é essa relação entre conteúdo e autonomia, protagonismo, liberdade? Como que fica essa relação? Na verdade, o conteúdo da escola é o conteúdo de vida, né? Então, tem muitos conteúdos que a gente tem interesse por estar estudando. Então, existe sim o conteúdo, o que se modifica é a forma de aprender,
é a metodologia, como eu disse. Se a gente pegar o caminho da pesquisa, e eu posso falar muito bem isso, porque eu estou na universidade, como é que um pesquisador desenvolve uma pesquisa, né? De uma temática, né? Aí uma temática que me faz abrir muitas possibilidades de pensamento, de estudo, e eu vou buscando essas muitas possibilidades e vou buscando todos esses temas que eu fui abrindo essas janelas. Você é um pesquisador, mas você tem um objetivo com Sim. aquilo, do mesmo jeito que a escola também tem um objetivo com até aquilo. porque no final a gente faz um relatório daquele conhecimento que a gente aprendeu dentro da universidade. E na escola é a mesma coisa, né, Paula? Sim. E aí o que a gente, né, discute e leva para a escola, para o chão da escola, nessa perspectiva inovadora e olhando para a autonomia e é o como a gente vai fazer isso, né? E a gente vai ter que ir refletindo o nosso dia a dia e as mudanças precisam acontecer. Então a gente vai refletindo o tempo que essa criança vai passar na escola. Dentro desse tempo, quais são prioridades, o que a gente vai escolher, o que a gente não pode deixar de acontecer. Então, dentre todos os conteúdos, porque a gente precisa seguir a base comum curricular, né, brasileira, a gente não pode se dar ao direito de falar, não, isso não é importante. Muito pelo contrário, a gente está no nosso país e que a gente tem que seguir uma legislação comum para todas as escolas. Então, tem um conteúdo a ser seguido e o como a gente vai fazer isso. Então, para a gente ter tempo de exercer a nossa autonomia, para a gente ter tempo de trabalhar dentro das relações, aprender os conteúdos das disciplinas de matemática, português, história, geografia, para a gente ter tempo de ser protagonista, a gente vem refletindo tudo isso, né? Então, as crianças elas passam um pouco mais de tempo na escola prima, além das 4 horas, que não é o suficiente, porque em 4 horas a gente tem que deixar todo mundo, como a professora Roberta falou, sentado, né, e escutando esse conteúdo. Então, com mais tempo, a gente tem essa possibilidade deles poderem pesquisar, né, poderem ter as próprias dúvidas, poderem investigar as primeiras hipóteses, e a gente não cai nessa armadilha de achar que é só dentro do interesse da criança. Mas muitas vezes é como a gente vai apresentar isso para a criança, porque ela certamente vai ter curiosidade, dependendo de como nós, professores, a gente vai levar essa proposta, né? Então, tudo isso faz uma diferença muito grande. Com isso, com esse conteúdo, com essa identidade mais moderna de educação, que a gente está falando de uma educação inovadora, que respeita muito a autonomia, o protagonismo da criança, que a gente parte da pesquisa da criança, como é que fica a nossa relação como pais e como educadores quando chega o ponto de avaliação? Hoje a gente tem ouvido muito que é aquela velha história, né? Você não pode avaliar um peixe pela habilidade dele de subir numa árvore. Eu entendo essas brincadeiras, essas coisas assim, mas como que fica o cenário de avaliação numa condição que a gente está vendo hoje de cada vez mais falar de inteligências múltiplas, de outras capacidades? Como que fica isso na realidade da escola? A gente não tem avaliação, a gente avalia diferente? O que acontece hoje nessa educação moderna e inovadora do ponto de vista da avaliação? Posso começar? Lógico, por favor. Respondendo que essa é uma pergunta, né? A avaliação incomoda muitas pessoas, muita gente. Né? E aí, hoje a gente tem um conceito de avaliação sistêmico, tá? Então, o que é uma avaliação sistêmica? Eu avalio a escola. Então, o foco da avaliação, né, antigamente, antigamente, mas ainda é só na criança. Então, a criança faz uma prova e ponto final. Mas a gente não avalia. Essa metodologia foi apropriada, os materiais que a escola ofereceu foram apropriados para o aprendizado. Esse professor, ele foi um professor pesquisador que escutou a criança, que partiu do interesse da criança. Então, a gente não fala mais de uma avaliação só no foco da criança, né?
Porque o bom professor, inclusive, ele avalia o processo de aprendizado da criança. Ele consegue documentar esse processo de aprendizado. Então, a criança, ela está construindo a noção de número, né? Então, você entende que ela está classificando alguns elementos, ela está seriando, então ela está num processo de construção. E um professor bom, ele vai falar, opa, peraí, que foi o que a Paula disse, eu vou montar algo, né, que eu faça avançar o conhecimento dessa criança para a construção do número. Então, ele conhece bem esse desenvolvimento e ele sabe propor um bom processo de aprendizado. Então, ele foca, né, mais do que numa resposta final, né, ele foca nesse processo de aprendizado da criança. Tá? Então, a própria documentação é a avaliação. A própria documentação é uma avaliação, né? E de uma avaliação sistêmica, né? Porque nós fazemos muito esse exercício com os coordenadores da escola prima, né? O que eles fazem? Eles levam esse trabalho do professor, foi feito com a criança, e a gente vai vendo, olha, qual é o próximo passo que a gente pode dar? Olha, essa criança a gente poderia fazer isso, montar esse contexto. Então, a gente pensa, inclusive, em conjunto, né, para o aprendizado dessa criança. Então, a gente sabe que o que está acontecendo com cada criança dentro desse processo de aprendizagem das diferentes linguagens que a escola oferece. Então, da escrita, da matemática, da leitura, da ciência, né? Então, é um trabalho muito minucioso, né? E por isso que é uma temática que eu gosto muito de falar, porque a prova final não revela o aprendizado daquela criança. É o processo, né, que revela o que a criança sabe, né? E é o maior respeito quando a gente trabalha dessa forma. Porque imagine, uma criança, quando ela faz, né, algo, né, que ela coloca, inclusive, no papel para representar, é o que ela tem dentro dela. É um ato de pensamento. Então, ela está pensando. Se ela ainda não chegou numa resposta final, né, que ela é o aprofundamento da pesquisa, é a teoria, a gente que tem que ajudar ela a chegar, né, nesse aprofundamento. E a gente vai falando, puxa, agora eu preciso dar mais um passo com ela, né? Então, se a gente considerar, né, a avaliação nessa perspectiva, e hoje a discussão mundial é nessa perspectiva, né, e não nessa avaliação também moderna e não inovadora. Né? Perfeito. E aí, acho que, além disso, né, então, trazer a documentação para a gente olhar o processo, a gente consegue declarar o que a professora Roberta traz. A gente está avaliando a escola como um todo, né? Do material ao olhar do professor. Mas a gente também sempre tem um olhar muito atento, porque é muito importante respeitar o tempo da criança, né? Para que a gente saiba qual o próximo passo que a gente vai apoiá-la para ela avançar. Mas mais do que respeitar o tempo da criança, também existem algumas métricas, algumas etapas no desenvolvimento que a gente também está sempre muito atento. Né? Então, a gente sabe também que aprender a ler e escrever existe uma idade, né? Vou usar a palavra certa para isso, porque apesar da criança ter o tempo e a gente olhar para isso com muita atenção, a gente também sabe que muitas vezes ela pode precisar de algum apoio. Então, olhar para a avaliação como um todo, saber que essa criança às vezes tem alguma dificuldade ou muita facilidade. E ambas, né, podem trazer uma falta de estímulo e de vontade para continuar perseguindo os seus estudos, né, e tendo essa autonomia de estudo. Então, acho importante também, quando eles vão crescendo, saem da educação infantil, a gente continua avaliando os estudantes do fundamental pelo processo, mas em momentos específicos a gente também coloca algumas avaliações, né, sondagens, mas avaliações também com perguntas externas da escola, que não sejam só referentes ao projeto,
Porque a gente também precisa saber, numa avaliação nossa, se a pesquisa, se eles estão entendendo, se o conteúdo está sendo... se eles estão avançando no conteúdo, porque a pesquisa é você sair daquele senso comum, daquelas suas primeiras ideias e hipóteses e avançar. Então, eles estão avançando. Então, acho que a avaliação ela fica de uma forma muito ampla na documentação, na observação, essa avaliação sistêmica, mas conseguir também olhar para cada estudante onde ele pode estar com alguma dificuldade. E aí, quando ele não está entendendo algum conceito, não é também um problema só dele, né, e da família, que ele vai precisar recuperar. Então, como que a escola vai apoiar isso para que ele continue avançando? Então, ter esses momentos, a gente também tem sentido essa importância, mas não para simplesmente ele ter uma nota e passar de ano, não, mas para que a gente também possa garantir todos esses conteúdos e esses problemas que eles estão resolvendo, muito em grupo, em pares, mas que individualmente eles também avancem. Então, a gente começa a pensar em tantas formas de avaliação, e ela se torna tão complexa, mas ela não pode ser naquela neura deles terem 10, 11, 12 anos e já terem tanta angústia e começarem a serem tão ansiosos de não querer ir para a escola, de ter medo dessa avaliação, porque acaba sendo só um problema dela, né? E aí a gente traz para dentro das casas um estresse muito grande de ter que estudar para a prova, que é essa prova que a gente precisa memorizar, essa prova que a gente vai responder só a pergunta que o professor fez dentro do livro, que a resposta tem que ser a resposta que estava no livro. Então, eu acho que isso também, nem mais os vestibulares têm trazido mais, né? Tudo muito mais uma questão para pensar. Para pensar, né? Para você resolver problema dentro de um tema, dentro de um texto, dentro de um artigo, e essas perguntas vão vindo dentro, né? Elas são interligadas cada vez mais. Entendi. Você está falando se eu entendi do que você estava falando, uma avaliação dura, descontextualizada e sem esse propósito de avaliar justamente esse processo de pesquisa que a professora Roberta estava falando, ele pode ser um desestímulo tanto para um lado quanto para o outro. Aquele estudante que porventura tem uma memória excelente pode se sentir desestimulado a continuar o projeto de pesquisa dele, porque na hora que ele tem o 10 ele já alcançou e não precisa continuar o projeto de pesquisa dele. Exatamente. E um estudante que tirou o 2 também está desestimulado porque ele não sabe nada. Então, se é isso que eu entendi, nessa descontextualização, esse caráter muito pontual da avaliação fora da pesquisa, traz um problema para quase todo mundo. Exatamente, porque você tem uma pessoa... A escola, ela coloca aquela prova para todo mundo fazer daquele conteúdo, né? Todas as pessoas são diferentes e aprendem de formas diferentes, mas a gente tem as nossas métricas. Mas é isso, às vezes eu tenho aquele estudante que tira 9 e 10, mas é um 9 e 10 muito fácil para ele tirar. E ele está desperdiçando um grande potencial de se aprofundar mais, de saber mais, mas ele já tirou o 9 e 10, não tem mais para onde ele ir. E às vezes memorizou. Memorizou, né? Ele só tem uma capacidade de memória e tirou 10, né? Ele memorizou aquela resposta esperada pelo professor. Talvez nem saiba o que aquilo significa. Ou não fez relação nenhuma. Quando você trabalha nessa perspectiva que é inerente ao ser humano, que é a pesquisa, ele sabe falar sobre aquele conhecimento que ele estudou. Ele sabe dizer, por exemplo, o que é uma árvore? Você pega lá no livro, tem uma definição, tem uma classificação que você decora, né? E se você, então, sentar para decorar. Agora, quando você está experienciando, anotando, porque, então, a pesquisa, ela tem um rigor. Também Sim. não é uma pesquisa, né? A criança vai Entra lá, no observa... Google, lê o primeiro resultado e pesquisou. Não é dessa pesquisa que a gente está falando. É uma pesquisa, então, que tem uma evidência, que eu me aproprio de um conhecimento, né? Então, eu sei falar sobre aquilo. Então, quando eu vou falar sobre algo, né, eu sei falar sobre aquele conteúdo, né? O meu filho um dia me fez a seguinte pergunta: mãe,
quando nos últimos 20 anos, 30 anos, você usou raiz quadrada na sua vida? Interessante a pergunta. Né? Eu disse, acho que eu nunca, quer dizer, por quê? É isso, a escola ensina um conteúdo que não tem significado. Duro, rígido e sem significado. Porque então, eu decorei fazer raiz quadrada, mas eu não sei para que usa. Então, não está contextualizado, não foi um problema, uma temática que eu iria colocar, inclusive, dentro de um contexto de vida, tá vendo? Então, é isso que a escola moderna faz e a inovadora quebra, né? Então, ela quer que você se aproprie do conhecimento, que você saiba do conhecimento, né? Falar sobre ele com propriedade e não da boca de outro, né? De outrem, né? Então, não quer que você fique falando uma coisa, repetindo, porque aí você lança uma próxima pergunta, a pessoa já não sabe nem mais desenvolver. Né? Então, você perguntou por que, você já quebrou, saiu da linha de raciocínio, já não é mais. A pesquisa garante isso com uma profundidade muito maior, com um significado muito maior, com uma cristalização muito maior. Né? Quando a gente começa a falar desses assuntos, eu sinto a gente indo para um lugar em que a gente começa a falar de vestibular, de provas de vestibular, de aprender conteúdos avançados, de começar a discutir por que eu aprendi Bhaskara, por que eu aprendi tudo isso. E em certos momentos eu tenho até alguma dificuldade em discutir isso, talvez até por um preconceito meu, até com pedagogia, que você fala pedagogia. Em todos os momentos a gente está falando criança, pedagogia, estudo da criança. Uma relação etimológica que a gente faz e um preconceito que vem na nossa cabeça. Como que é essa relação? Vocês são pedagogas. O que a pedagogia estuda? A pedagogia ajuda a gente também nessas fases mais avançadas? Ou a pedagogia é mais voltada mesmo para crianças? Não, a pedagogia é para todos os segmentos da educação, né? Então, a educação é feita por pedagogos, né? Então, deveria, né? Ou melhor, bons pedagogos, porque nós trabalhamos na pedagogia com metodologias ativas, com conceitos filosóficos, né? Com bons materiais. Então, se a gente for abrir o leque da pedagogia, ele é muito amplo, né? E não só para criança, porque a gente tem que pensar para todas as faixas etárias, né? Então, vamos pegar um exemplo. Eu estou ensinando, né? Ótica, né? Então, como é que eu vou trabalhar nessa perspectiva da experiência com o meu aluno, né, de ter um bom contexto de aprendizado para que ele compreenda todos aqueles conceitos que estão na apostila. Porque a apostila, né, então, a teoria é a última coisa, né, que a gente deveria, né, sistematizar o conhecimento. Então, primeiro parte da experiência, do entendimento, de ver como que funciona as diferentes lentes, né, da ótica, enfim. E aí a gente vai se aprofundando, né? Então, a pedagogia, ela pensa, né, na formação como na um todo. Formação. Quando eu estou falando do ensino de matemática, do ensino médio, ainda é uma área de estudo da pedagogia. Ainda é da pedagogia. Bem interessante. Paula, a gente tá falando muito também da continuidade. A gente tem rodando aqui no fundo, né, a planta e as obras da continuidade. A Escola Prima está entrando no ensino fundamental 2, no ensino médio. Como que você está vendo essa relação do pedagogo com isso tudo que está sendo criado dentro da Escola Prima? Quando a gente chega no fundamental 2, quem está à frente dessas aulas são os professores especialistas. Então, é o professor de matemática, é o professor formado em letras, formado em ciências, e não é mais o pedagogo, né, que fica por trás, dentro da coordenação, em outros âmbitos da escola. E a gente vê uma quebra muito grande quando as crianças saem do 5º ano e entram no 6º ano, e agora eles têm diferentes professores, cada um preocupado com a sua disciplina, e não tem mais ninguém para olhar esse estudante como um todo, né? Então, olhando para isso, a Escola Prima fez essa diferença e mais uma inovação
de que tenha um pedagogo que a gente nomeou como maestro, que vai estar ali junto com esses estudantes para também fazer essa conexão entre as disciplinas e a pesquisa e também nesse ritmo de estudo de cada um, dentro das facilidades e dificuldades, das trocas. A gente tem olhado isso com muita atenção, esse profissional que possa apoiar esses estudos. E é interessante porque quando eles estiverem resolvendo um problema de ótica mesmo, pode ser que a maestra não tenha a resposta. E eu acho isso até mais incrível, porque ela vai precisar fazer esse caminho da pesquisa junto com eles. Essa é uma questão que ficou. Se o estudante chegar com uma pergunta de matemática para a mestra, a gente sabe que normalmente as pessoas que acabam entrando em pedagogia às vezes não são tanto da área de exatas. Como é que fica esse profissional para responder uma pergunta de matemática, uma pergunta de física? Como que é a imagem do pedagogo lidando com isso? Eu acho que num contraturno, quando eles estiverem nos projetos, nos grupos de estudo com a maestra, ela é essa pessoa responsável. O maestro de uma orquestra não sabe tocar todos os instrumentos. Ele não é o primeiro... Necessariamente, né? Ele não tá ali... Ele não é especialista em nenhum instrumento. Ele não é especialista em nenhum instrumento, mas ele tá ali à frente, regendo e deixando tudo muito organizado e harmônico. Então, é aquela figura do adulto que vai conseguir pegar as dúvidas individuais e comuns e fazer com que as próprias crianças e estudantes possam resolver aquelas questões, e ela está ali para apoiar. Então, a gente não está conseguindo resolver onde a gente vai buscar, né, que materiais, livros, vídeos, a gente vai poder se aprofundar para entender. E em não chegando num resultado, né, e num entendimento, eu acho que ajudar esses estudantes a formularem as perguntas para levarem para a próxima aula de matemática. E é essa pessoa que depois vai retomar com eles, porque vai ter essa a gente falou de autonomia, né, mas essa autonomia assistida. Então, eles tiveram a autonomia de resolver entre eles, junto com a ajuda da maestra, não conseguiram chegar numa resposta, ainda tem dúvidas, então eles formulam essas perguntas, vão para a próxima aula para discutir isso com um grande grupo e com um professor especialista, mas tem a maestra para depois retomar. E aí, qual foi a resposta? O que vocês entenderam? Como vocês podem trazer? E não fica solto no se aprendeu, não aprendeu, entendeu, não entendeu. Então você tem esse papel do pedagogo para também fazer essa costura, né? E o especialista, né, ele precisa aprofundar sobre esse caminho do aprendizado que é feito com as crianças, né? Então, essa pedagoga, ela passou 4 anos na universidade estudando como é que as crianças aprendem, né? Hoje a gente tem os estudos das metodologias ativas, né? Então ela estudou, ela se aprofundou, os mapas conceituais, né? Os brainstormings, a escuta das ideias iniciais, provisórias, como aprofundar, como dar o próximo passo. Então, esse é o papel, inclusive, dela, né? De trabalhar junto com o especialista, né? Para ir trazendo o ponto de vista, olha, e se a gente fizesse isso, né? Vamos ver se esse material é melhor, né? Para a criança pensar, né? Vamos escutar quais são as ideias iniciais das crianças, o que elas dizem sobre tal, né, conceito. Vamos ver como que o grupo tá, vamos avançar com esse grupo, vamos buscar em tal lugar, né? Vamos trazer a experiência de um profissional, né? Um pai que é especialista, né, em engenharia e está estudando um conceito matemático, enfim, né? Tem muitos caminhos. E essa pessoa é aquela que faz essa articulação, né? Porque hoje também esse conceito de trabalhar solitariamente, né? O professor trabalhar solitariamente dentro de uma sala de aula, a gente está vendo que não dá certo. O professor se esgota. Hoje a escola é vista como uma comunidade de aprendizagem.
todos aprendem, todos trazem um ponto de vista, né? E esse ponto de vista melhor, né, a gente pode projetar algo interessante para a criança, né? Então, as coisas têm que estar articuladas. Então essa né? pesquisa ela continua por todo o caminho, porque o professor especialista também vai ser um pesquisador muito apoiado pela professora especialista nisso, né? Sim. A especialista na pesquisa, a especialista no aprendizado, que é a pedagoga. É um trabalho em conjunto isso. E o conhecimento é transdisciplinar. A gente que fragmenta, né? Então, como é que a gente vai articular dentro da escola, né, um conceito de ciência com arte, né? E a gente vê, eu gosto muito do Leonardo da Vinci, né? Sim. Porque ele traz isso muito claro, né? Ele fez um atlas do corpo humano, desenhando, estudando o corpo, né? Então, a gente que vai fragmentando, né, o conhecimento nas áreas, mas todos eles têm uma relação, né? Então, eu acho que isso que a gente precisa começar, inclusive, ampliar, né, o nosso pensamento para a educação e não afunilar. E fazer a costura disso com um sentido, né? Que, pelo que eu entendi, é isso, trazer profissionais de fora, porque você liga a raiz quadrada na arte e em tudo mais através, claro, de uma relação de sociedade também, Sim. de lugares onde isso estão aplicados e até para a gente reconhecer. Às vezes você não precisa saber fazer a raiz quadrada, mas você saber para que aquilo serve, como que aquilo funciona, Sim. quem usa aquilo, de que forma ou para quê, Sim. né? Porque pelo que eu entendo, alguns raciocínios a gente tem que desenvolver, né? O nosso período na escola não é simplesmente para a gente ter Só conteúdos acumular novos. conteúdo. Às vezes desenvolver raciocínios diferentes. Não sei, eu sou engenheiro e eu tenho a percepção que a minha aprendizagem em engenharia muito teve a ver com a dificuldade que eu passei. E por ter conseguido resolver essas dificuldades. Sim. Às vezes não foi pelo que eu aprendi, mas por quão difícil foi aquilo. Tinha um grau de dificuldade para mim que foi suficiente para me sentir desafiado e para querer superar aquilo. E eu uso aquilo para mim hoje em alguma coisa? Não. Mas eu sou feliz por conseguir ter superado aquilo e conseguir ter desenvolvido a minha cabeça para superar problemas. Pelo que eu entendo, a escola tem que ser mais assim. Então, a gente fala de pesquisa na escola, é isso. E até eu vou trazer um conteúdo bem simples, né? Porque às vezes raiz quadrada, ótica, né? É um conteúdo mais distante, né? Mas eu vou pegar soma. Quando que você usa a soma no seu cotidiano? Sempre, né? Você vai fazer uma compra do supermercado, né? Você tem 2 boletos para pagar, você soma, né? E eu realizei uma pesquisa, né, na universidade e eu perguntava para as crianças, para que serve a soma? Sabe para que elas diziam? Para passar de ano, para eu não ser burro, né? Então elas nem enxergam. Porque a utilidade. Entendeu? Então, aí a gente pega uma raiz quadrada, uma ótica. Nossa, tá tão distante, né? Mas se a gente pegar e retomar essa pesquisa com as crianças, a gente vai enxergar que eles não sabem onde utilizar a soma caso a escola não dê esse significado. E aí eu vejo, o conteúdo, Camilo, né, Paula, a gente pode ensinar qualquer conteúdo para a criança, mas desde que faça essa relação com a vida do ser humano. Né? É desonesto um professor pegar um conteúdo e falar, aprende, copie, porque a escola tem feito isso. Né? A gente tem acompanhado, né, inclusive a evasão do ensino médio, 40% dos alunos do ensino médio evadiram da escola, porque aquele conteúdo da apostila que é feito, né, para eles decorarem, e sem sentido, né, a gente está vendo então o caos que
inclusive a nossa sociedade O está desinteresse vivendo. que isso está criando, É. o desinteresse mesmo. É. E daí, não sei, nesse ponto eu acho que a gente chega num desafio muito grande, né? Porque a gente está falando que os pedagogos são os profissionais que conseguem fazer isso, mas a gente também está falando que hoje na nossa sociedade a gente está vendo muita dificuldade em conseguir chegar lá. Como que está essa relação para a gente formar esses pedagogos e para a gente ter esses profissionais para conseguir chegar lá? Como é que a gente está vendo hoje na universidade, por exemplo, essas pessoas que estão sendo formadas, em outros lugares também? Como que a gente está vendo isso? Olha, Camila, essa é uma pergunta muito difícil, tá? Eu vou trazer alguns exemplos. A universidade, então, tem um referencial teórico, né? Tem um trabalho que ela vai apresentando prático para os alunos, como é que isso é pensado dentro de uma escola inovadora, mas muitos profissionais, quando chegam na escola, ainda tem os livros didáticos, tem o mesmo esquema de uma escola moderna, né? E aí, esses alunos, eles ficam brigando dentro da escola, né? Brigando entre aspas, né? Tentando fazer algo diferente, né? E são muitas vezes engolidos pelo sistema. E também, né? Por isso que eu falei que é uma pergunta muito difícil. Nós também temos universidades que ainda não tem um trabalho com essa formação inovadora no curso de pedagogia. O curso de pedagogia também é um curso formatado, né? No sentido, os alunos estudam sociologia, filosofia, didática, né? Tudo fragmentado, né? Sem olhar para aquela criança que está dentro da escola e fazer uma relação com esses conteúdos, que são extremamente importantes, né? Então, a formação é um ponto, né, que precisa ser, sim, repensado. E a gente, né, eu sou professora da Faculdade de Educação, né, também pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, e a gente vem pensando essa formação nessa outra perspectiva inovadora. A gente vê isso só para quem está entrando agora no curso de pedagogia, ou a gente também tem esse olhar na extensão para conseguir trazer esses conceitos para profissionais já formados? Como que é essa relação? Quem já está formado, ou a gente tem oportunidades de abrir novos horizontes? Tem os cursos de extensão, né? Então, que eles podem ir se aprofundando ou, né, compreender uma nova forma de estar na escola. Tem os cursos de pós-graduação, né? Os mestrados e os doutorados, que esse é um trabalho também que a gente faz de formação para os profissionais, né, que já estão dentro da escola, né, ou querem desenvolver suas pesquisas, né? Então, nós temos aí, né, um leque grande de possibilidades de formação. Tá? Dentro da Escola Prima, como que você tem visto isso nesses 11 anos que tem de Escola Prima? Como você tem visto esses profissionais que estão chegando na universidade, que estão chegando de outras abordagens, de coisas diferentes? Como que a Escola Prima lida com isso e com essa necessidade de formação de professores pesquisadores? É um trabalho diário, constante, e acho que a grande dificuldade é a gente descobrir o talento, né, e a paixão de cada um, o que move a educação dentro de cada educador. Porque nós somos, né, frutos de uma escola do século XIX, professores do século XX, estudantes do século XXI. Isso é verdade, né? Então, os próprios professores, eles foram formados nessa escola tradicional. Eles seguiram os livros, eles foram estudantes que estavam sentados quietos, então eles não foram pesquisadores. Então, acho que a gente tem que ir desde a raiz, né, dessa formação, fazendo boas reflexões. Mas eu tenho tido a grande alegria, nesses 11 anos de escola, de encontrar profissionais muito bons. E acho que cada vez mais
as pessoas que têm chegado para trabalhar na Escola Prima ou que enviam seus currículos são pessoas que já estão muito cansadas, muito desmotivadas e desacreditando da educação, querendo não seguir mais essa profissão que tanto gosta, porque já não vê mais sentido, né? Tá cada vez mais difícil manter a atenção desse estudante que está numa aula completamente descontextualizada da vida, do mundo, que se pergunta constantemente, para que eu vou fazer isso? Para que isso serve? Né? E nem a própria escola consegue trazer o significado para isso. Então a gente rompe isso na Escola Prima, né? A gente vai trazer o significado desse conteúdo. E nem sempre dá para trazer o significado de tudo. E muitas vezes é também ser honesto. Eles estão crescendo, então a gente vai pensar no projeto de vida de cada um deles. Então é ser honesto com o estudante Camilo, que quer prestar engenharia, que vai passar pelo vestibular e que vai precisar treinar para fazer essa prova, que vai precisar saber raiz quadrada, gostando ou não gostando, querendo saber se vai usar um dia ou não vai, porque se é algo que você quer fazer, você vai precisar passar por isso. Então, a escola vai apoiar, né, dentro desse conhecimento. Então, aproximar cada vez mais, trazer significado da ótica, da raiz quadrada, da soma e de todo o conteúdo. Mas, em muitos momentos, é também falar para você, Camilo, mas você tem 4 horas para fazer essa prova, você vai precisar treinar, ter algumas táticas, algumas... desenvolver dentro do seu raciocínio, entender que vão ter perguntas que estão ali para te atrapalhar, se você vai perder muito tempo nela ou se você vai ter a inteligência e sacar que você tem que ir para outras que você vai dominar melhor. Então, são vários esquemas que a gente tem que olhar, né, para o estudante. E aí esse professor está ali justamente querendo fazer uma educação diferente. Ele quer romper e a Escola Prima traz essa possibilidade dele se descobrir professor pesquisador, dele não precisar seguir um livro didático e dar a aula da página 80 sempre da mesma forma. Então, esses profissionais eles estão chegando e tem sido um desafio. E sabe aquele problema bom que a gente tem na vida? De encontrar essas pessoas que querem olhar para essa educação inovadora. E a Paula traz esse ponto, né, do aluno ser honesto com o projeto de vida. O que a gente não pode fazer do projeto de vida do estudante, né, desde que ele entra na escola, exato, né, até ele sair da escola, ele ter esse projeto de vida que é da escola e não dele, né? Então tem o seu tempo certo, né? Então lá no ensino médio, depois, né, que ele já vivenciou teve essa experiência, já se aprofundou, aí ele pode sim, né, se exato, preparar para prestar um vestibular e ele vai ter todas as competências, habilidades, raciocínio, ele está pronto para isso. O que a gente faz é o contrário, né? Mas voltando, né, até para a pergunta do professor, e eu penso que a Paula também precisa ser honesta e dizer o quanto a Escola Prima, porque eu acompanho, né, então esse acordo de cooperação da universidade é com esse objetivo também da formação dos coordenadores, da formação dos professores, né? Então é um investimento que tem sido feito pela Escola Prima. E essa formação também não é só formação teórica, então eles trazem os processos deles, a gente analisa junto, né? Então a gente se torna, né, um amigo crítico, eu falo, que eu sou aquela pessoa que vai falar, poxa, você poderia ter feito assim, você poderia ter feito uma outra pergunta, né? Então esse é um ponto que a Escola Prima tem investido nessa formação. E além disso, né, Paula, acho que é importante também que se diga que as formações, né, em outras experiências de escola também são extremamente importantes. E que a Paula tem proporcionado essas experiências, né? Então, um grupo agora foi para a Itália, para conhecer outras escolas, para ver o funcionamento. Conta um pouquinho mais para a gente
dessa experiência na Itália, essa experiência em Reggio Emília, qual a importância dessa experiência lá, tanto desse curso inicial quanto o curso de aprofundamento que a Paula foi? Como que é essa experiência e como isso pode transformar esses profissionais? Então, eu vou retomar um pouco, né? Então, a abordagem de Reggio Emília, né, acontece em escolas municipais da cidade de Reggio Emília, né, que é uma cidade que fica na região da Emília-Romana, tá? E ali, então, ficou escolas como referência mundiais, porque são escolas que todo o referencial teórico estudado, então como deve ser feito, né? Eles colocaram em prática. Então existe um funcionamento, né, de uma política pública em escolas municipais, né, que as pessoas foram pensando, e a cada dia, então, não está pronto, não é uma escola pronta, porque a cada dia você precisa olhar para o seu processo, se transformar, agora está chegando uma nova geração de professores, então eles sempre estão em constante pensamento dessa educação teórico-prática. Então, para a gente, né, entender todos esses conceitos enquanto pedagogos, né, e aí a gente deixa até convite para quem quiser conhecer essas escolas, porque a gente começa a entender esse discurso, essa nossa conversa, como é que eles estão trabalhando na prática, né, das escolas de educação infantil, do ensino fundamental, né? Então eles fazem esse trabalho de continuidade. E é muito bonito, porque, só vou dar um exemplo rápido, né? As crianças do ensino fundamental já estão trabalhando com impressoras 3D, montando projetos, pensando, né? Então, e a gente depois deixa tudo isso para aprender lá na universidade, no curso de engenharia, né? Então eles já têm essa facilidade de manuseio. E eles já trabalham nessa metodologia de pesquisa, de crianças pesquisadores há 80 anos, assim. Então sim, eles já estão... 60 anos eles trabalham nessa perspectiva. Essa perspectiva dessa educação, né? Então a gente está chamando de inovadora, mas ela sempre foi apontada como uma educação mais significativa, né, que conecta melhor o ser humano. E qual é a diferença dela hoje? Porque a gente comprova com a neurociência, com as outras áreas do conhecimento, que vem dizer realmente essa educação, né, que lá atrás, né, foi dita já que era uma educação, né, de uma forma empírica. Hoje nós temos instrumentos, inclusive, para medir, né, entre aspas, né, essa educação para as crianças. E a literatura mostra isso, né? Uma coisa que a gente não falou dos trabalhos, né? A gente falou da educação transdisciplinar, mas dos trabalhos em pequenos grupos. Então, o cérebro precisa, né? Eu preciso, ora, estar trabalhando com uma área do conhecimento, eu esgoto, às vezes, né? A gente sabe que eu não dou conta de finalizar, às vezes, uma mesma ação num dia. Sim. Então, eu posso começar uma outra experiência, né? E o cérebro precisa desse descanso. Isso é troca diária. Então, pequenos grupos seria assim, dentro de uma mesma sala, tenho pequenos grupos trabalhando em coisas diferentes, porque eu tenho momentos diferentes para minha cabeça poder funcionar com coisas diferentes. Para eu não me sobrecarregar num determinado assunto, numa coisa só. Essa que é a vantagem. Que nem um texto. Você não faz um texto, por mais que 4 horas. Seja super dedicado, que nem um adulto. Esgota, né? Então, chega uma hora que você precisa fazer uma outra coisa. Aí fala, acho que agora eu já sei. Eu vou mudar aquele parágrafo. Então, hoje, a neurociência, inclusive, mostra isso, né, com os textos. O quanto o cérebro precisa desse trabalho nos pequenos grupos, dessa mudança de área de conhecimento, e a escola precisa estar preparada para isso. Então, eu começo um texto num dia, isso não quer dizer que eu vou finalizar, mas no outro dia eu posso, inclusive, retomar. Isso, né? é importante porque a gente volta num assunto que a gente estava dizendo sobre as regras.
Então não é porque já esgotou, que naquele momento eu não vou terminar o texto, que eu não gostei, que eu não vou fazer, que eu não preciso fazer, que eu tô liberado, né? É justamente o contrário. Então tem que ter ainda mais regras para que funcione organicamente. Então não é porque eu estou num grupo discutindo um texto ou fazendo atividades de matemática, resolvendo o problema, que eu posso estar gritando na sala porque eu tenho um outro grupo trabalhando. Então esse senso de coletividade, de respeito, não é porque eu posso naquele momento, eu não necessariamente estou quieto, né, escutando o meu professor, mas eu tenho que estar integrado com todos os meus colegas ali na sala. Porque se eu estou aqui gritando, rindo, cantando piada, eu não estou fazendo bem o meu texto, eu estou incomodando um outro grupo que está num raciocínio matemático, eu estou sendo, né, desagradável. Então a gente tem que ter esse olhar sobre as regras, porque a gente retoma a todo momento também com eles, sempre que preciso. Olha, isso não foi legal, né? Então é importante a gente, acho que eu enfatizo isso, porque para a gente também poder trabalhar nos pequenos grupos é ter uma organização muito grande. Então eu cheguei enquanto professor. Qual vai ser o grupo da matemática? Qual é o grupo que vai trabalhar o texto na área de trabalho de português? Quem vai fazer uma leitura autônoma? Quem vai, né, tá apoiando e retomando um conteúdo que já foi trabalhado? E como eles vão trocar depois entre as áreas de trabalho. Então a escola é muito bem organizado. Precisa estar organizada para isso, né? Sim. E é esse pedagogo que vai orquestrar essa sinfônica, né? Exato. Porque ele vai olhar para tudo isso, ver se está funcionando, né? Retomar se um aluno terminou o texto, conversar com o professor, porque precisa todo mundo estar nessa sintonia, né? Deixa eu, até para continuar isso, a gente estava falando das experiências, da experiência da Itália e tudo mais. Qual que foi a sua experiência? Chegar na Itália, você foi pela primeira vez há 12 anos atrás, né? Em 2013. Em 2013, antes de abrir a Escola Prima, voltou para lá agora e agora você teve as suas coordenadoras indo também ter essa experiência lá. Eu queria que você falasse um pouquinho da sensação para mim. A sensação foi a sensação de ter tudo diferente, você tinha que aprender tudo, tinha alguma coisa que fez sentido já para você? Como que isso se encaixa? E como que se encaixou de receber essas coordenadoras de volta na sua escola? A sensação era uma sensação de surpresa? Era uma sensação de crescimento? Que sensação que você teve? Quando eu fui a primeira vez, ainda tinha pouquíssima bibliografia já traduzida para o português. Então a gente tinha poucos livros que a gente podia estudar e entender o trabalho na abordagem de Reggio Emília. Mas quando eu comecei a estudar com esse material, com esses livros, eu ia lendo, eu tinha para dentro de mim uma sensação de isso faz muito sentido, porque não fui eu que escrevi esse livro. Então a minha grande surpresa quando eu cheguei lá foi justamente entender que o que estava escrito, o que eles nos contam na bibliografia, né, na teoria, era o que realmente estava acontecendo. Então eu achei isso de uma boniteza e de uma generosidade incrível, porque o papel sempre aceita tudo, né? O projeto do papel, ele sempre aceita. Depois a gente tem que ver como vai viabilizar e que mudanças a gente precisa fazer, a prática, né? Como a gente faz isso acontecer. Então, conhecer as escolas em Reggio Emília me trouxe muita inspiração, principalmente em relação à organização do ambiente, essa estrutura de sala de aula que não eram as mesas e cadeiras enfileiradas, não tinha esse layout de lousa, cadeira e professor. Né? Nem tinha a mesa do professor. Então, ali já está declarado o papel desse educador de estar circulando mesmo, né? e tá sempre ali escutando essa criança, documentando o que ela tem para dizer. Então, acho que o ambiente foi algo que me deixou muito feliz e muito surpresa.
Mas foi um encontro que para mim fez muito sentido a abordagem de Reggio Emília, por eles realmente, né, trazerem para esse diálogo de teoria e prática que funciona tão bem. E mais do que isso, o educador, né, que idealizou muito dessa abordagem, que o professor Lourdes Malaguzzi, também foi um grande estudioso de muitos educadores pelo mundo. Então, acho que ele também trouxe já muitas ideias que eram inovadoras, né, para a época, que continuam sendo inovadoras hoje, e é até difícil a gente falar, né? A gente está falando de uma inovação que as pessoas já falaram há 80 anos, há 100 anos atrás, há 60 anos estão fazendo, e a gente está falando que a gente está trazendo isso, porque é sim inovador, porque as escolas ainda não trabalham nessa perspectiva. Então, o professor Lourdes Malaguzzi, ele já estudou muitos educadores, filósofos, pensadores de diversos países. Então, ele já fez um grande pupurri, né, de didáticas e pensamentos que são incríveis. E por isso que muitas pessoas falam, mas então é uma escola montessoriana, mas então... Porque ele, né, faz desse estudo algo aprofundado e traz para as escolas na cidade de Reggio Emília. Então, a primeira vez que eu fui foi esse encontro de ter essa percepção do que eu tinha lido. De que é possível, de que aquilo que exato. Você já sentia que era certo era possível fazer, na prática. Mas não me trouxe um maravilhamento de, nossa, eu nunca vi isso, nunca tinha pensado nisso. Acho que pelo contrário, foi uma abordagem que eu falei, é isso, faz muito sentido. E por isso que isso foi importante você colocar suas coordenadoras. Foi importante, porque tem algumas coisas na educação, de novo, que não é a gente falar, o outro ouvir e entender. É a gente sentir, perceber, tá naquele espaço, né? Eu acho que é a gente aprender na relação, né? Então, quando elas foram esse ano para a Itália e tiveram a oportunidade de viver essa experiência, elas retornaram com esse olhar muito sensível que elas já foram construindo ao longo dos anos. Muito do que elas viram lá, elas também identificaram o quanto a escola prima já faz, já está à frente, já acontece. Então elas consolidaram, né, de que dá certo, que é trabalhoso, pesquisar não é simples, mas esse sentimento de que é possível, dá certo, é bonito e faz sentido. Precisa tocar o professor para que ele consiga seguir dentro dessa abordagem. Porque a Paula, né, fez Unicamp, né, foi minha aluna, e esse material tinha, né, como ela disse, não tinha tanta bibliografia, sim, mas o que tinha, estudava-se, né. Então, acho que a hora que ela chega lá, né, e vê as coisas funcionando, né, causa essa surpresa. Nossa, é possível sim fazer, precisa, né, ter um caminho a ser seguido, não dá para fazer de qualquer jeito, né? Precisa aprofundar, precisa saber fazer, porque a gente sabe que muitas pessoas fazem ao acaso, né? E aí a Paula viu que tem um caminho que precisa ser seguido, que não é de qualquer jeito, sim, que se faz, né? E acho que o acordo de cooperação, né, a formação também, porque ela foi em 2012. 2013. A gente se reencontrou lá. A gente se reencontrou, né, ela como aluna, e eu já vinha também estudando essa abordagem, né, e aí ela volta para lá, né, e quando ela volta, eu conversei também com a Paula, né, ela falou, Roberta, parece que eu não perdi nada e eu me aprofundei. Por quê? Então, a gente vinha trabalhando essas questões que ela, sim, foi inserindo na prática, né? Acho que é importante isso. Eu retorno à universidade em 2019, num curso de extensão com a professora Roberta, com um grupo de professores da escola, então a gente, né, sempre nesse nosso DNA, então não dá ainda para levar para a Itália, mas a gente ia para a Unicamp toda semana. E foi um curso incrível que tinha o título da pergunta inicial à documentação pedagógica.
Então foi um curso intrigante. Pesquisa na escola. Que eu aprendi muito. E quando o curso foi terminando, eu fui me sentindo órfã. Eu falei, não dá, eu preciso voltar. Não posso sair daqui. Eu preciso voltar para a Unicamp, eu preciso voltar a dialogar com a academia. E a Roberta foi muito generosa em me acolher como aluna especial em diversas disciplinas, em conhecer mais o trabalho da Escola Prima. E em 2020 a gente firma esse termo de colaboração de um trabalho que a gente vem desenvolvendo. E a professora Roberta é essa professora pesquisadora. Então, ela sempre tem... Ela procura falar pra gente esse caminho, tudo isso que ela vai pedir pra gente melhorar, refletir, aprofundar, mas ela é uma professora que estende a mão e primeiro te traz o que você já avançou. Ela consegue valorizar o trabalho, né? Nós, alunos, ela consegue valorizar o nosso trabalho, valorizar o caminho que a gente tem feito, e aí ela dá aquele empurrãozinho do tipo, agora pensa nisso, tenta isso, pergunta desse jeito, e aí a gente cresce. Então ela consegue fazer com que a gente venha numa crescente enquanto escola, isso é real, como a cada semestre, a cada ano, a gente consegue entender mais, aprender, né? Acho que ter a humildade de entender que a escola não está pronta, que a escola que a gente quer não está pronta, porque se ela estiver pronta, a gente vai fazer a mesma coisa. E não dá para fazer a mesma coisa quando trata-se de pessoas diferentes, em que o mundo muda absurdamente o tempo inteiro e a educação fica sempre parada. Então a Roberta traz esse olhar de acolher os nossos progressos, mas ela sempre nos faz crescer mais. Eu acho que esse é o grande papel do professor. Então a gente também tem nessa relação esse exemplo para fazer isso dentro da escola, né? Com os professores, com as crianças e os estudantes. A gente tem crescido muito e ambas as partes, né, dos trabalhos. E eu acho que o diferencial, né, também do trabalho que a Paula vem realizando, né, que você comentou, levar uma equipe de coordenação pedagógica para a Itália, né, porque elas em nenhum momento não estudaram, né? Exato. Elas estudaram, mas levar uma equipe que é quem vai, né, reger o trabalho, né, que vai olhar para a prática de cada professor, olhar para as crianças, né? Então é um diferencial, né? Porque as pessoas pouco fazem esse tipo de formação na coordenação. Né? Um investimento, né? A gente tem olhado para isso. Eu acredito que daqui a alguns anos a gente vai ter um apagão de professor. Né? Se a gente parar e pensar ao nosso redor, quantas pessoas a gente conhece que são professores ou que querem ser professores, ou que depois que se formam, eles continuam lecionando dentro da sala de aula e se aposentam nessa função. Então, e o trabalho do professor é um trabalho sem igual, né? E foi perdendo valor ao longo dos anos no nosso país. Eu também me sinto parte responsável de retomar o papel do professor, né? Da gente sair dos memezinhos de que professor é o único trabalhador que trabalha antes de trabalhar, trabalha trabalhando, trabalha depois que sai do trabalho e trabalha quando está de férias, trabalha. Não é isso, né? O professor precisa sim trabalhar, né? É uma vocação belíssima, mas é uma profissão como tantas outras, que precisa do seu retomar esse valor. Então, acho que investir nessa formação agora dos coordenadores, quero muito, quem sabe, depois, né, dos professores, eles também terem essas oportunidades, mas a gente também conseguiu levá-los para São Paulo, numa conferência que vieram os educadores de Reggio Emília. Então, não foram até a Itália, mas tiveram também esse momento importante que foi muito rico para a nossa construção de grupo. Então, em outros momentos que a gente também pode oferecer de formação. Né? Esse professor, a gente precisa ter
essa persona dentro da sala de aula para que funcione, para que dê certo. E é importante dizer que eles foram também apresentar o trabalho deles para outros, né, profissionais. Então, de tornar visível aquilo que eles fizeram dentro da escola. Então, isso também é um ato, né, extremamente importante de você contar, narrar, porque quando você faz, inclusive, essa ação, você também repensa no seu trabalho, você fala, nossa, aqui eu poderia já ter feito de uma outra forma, você vê a experiência também de outros professores. Então, esse movimento, né, que a Paula também está dando de sentido para os profissionais da escola, né, então, que a escola é esse movimento dinâmico, inclusive da minha formação, de eu aprender, né, é extremamente importante, né? A gente partiu essa conversa, infelizmente eu vou ter que encaminhar a gente para um final, mas a gente partiu essa conversa apresentando vocês como professoras que são, para fazer uma discussão muito importante sobre educação, educação com significado, né, numa escola inovadora, né, que faz diferente. Eu queria terminar com outro ponto de vista. Vocês duas também são mães e participando ativamente desse processo de formação. Eu queria pedir para vocês, de maneira final, deixarem um recado para o ponto de vista dos pais, os pais que estão olhando essa educação, tentando procurar uma educação inovadora, que às vezes não tem nem a oportunidade de encontrar uma escola parceira dentro das possibilidades, dentro das limitações que a gente tem em cada município e de cada família também, se as opções são mais tradicionais, o que a gente pode deixar, tendo em vista tudo isso que a gente falou, toda essa boniteza da educação, para colocar nas mesmas palavras, né? O que a gente poderia falar para finalizar, direcionado aos pais, a quem quer algo diferente para os seus filhos? Você quer começar ou você quer que eu comece? Pode começar. Bom, eu diria para as famílias, né, que a família é um espaço também, né, cultural. Então, que as famílias possam, né, ter bons livros na sua casa, livros clássicos, levar seus filhos a espetáculos de teatro, a cinema, shows de música, a museus, né? Então, que a família fique com esse lado bom da história, né? De ter muitas possibilidades, né? Desse jovem ou dessa criança, né? Estar na cidade com esses movimentos, ir por um bom parque, né? Porque lugares que eles possam adquirir conhecimento, né? Que eles tenham curiosidade. Então, aí você pode até perguntar, né? Que nem eu tinha, né? Os meus filhos já estão grandes, mas até hoje, né? A gente foi semana passada numa mostra do corpo humano. Eu tenho um filho que faz medicina, né? Então, numa mostra em São Paulo que tinha todo um estudo do corpo humano. Então, para mim, vou dizer que foi interessante, mas não como para ele, porque ele viu, né, o corpo humano aberto, enfim, né? Então, essas possibilidades, né, são muito ricas, né? Eu lembro que a gente foi numa viagem também, nós fomos no Museu do Holocausto, né? Eu lembro que era para a gente passar uma horinha nesse museu, nós ficamos o dia todo vendo os filmes, vendo as tecnologias, né? Enfim. Então, que as famílias possam, né, levar, né, os seus filhos para experimentar muitas áreas do conhecimento fora da escola. A pesquisa, né? Pode ser também em casa, e o pesquisador podem ser os pais e devem ser os jovens também. Sim. Também dentro da família, incentivar essa curiosidade, incentivar essa pesquisa, tudo isso não precisa ser só na escola, né? Isso, porque aí também alimenta, né? A escola alimenta o seu filho e seu filho, né? A família alimenta a escola, né?
em espetáculos, teatros, né? Pode ter muita coisa boa, né? Então, que a família faça isso, né? E dentro da casa, né? Eu acho que uma casa que tem um instrumento musical, uma casa que tenha uma biblioteca, não precisa ser grande, mas pequenininha, né? Uma casa que tenha um microscópio, então esses elementos, né? Eu vivi numa casa assim, né? Com elementos da antiguidade, né? Então tudo isso vai marcando também o seu conhecimento, a sua formação, porque você aprende também, né? Numa casa como essa, né? Eu acho que eu puxo o gancho nesse papel da família e como a gente cria boas memórias. Então, de tudo isso que a professora Roberta nos traz, de criar essas memórias com os filhos e criar essa conexão, né? Seja nos lugares que estão passeando, dentro da própria casa, mas também nessa relação com a escola. Acho que a família precisa ser parceira da escola e a escola tem que querer ser parceira da família. Não é fácil para a escola atender e escutar todas as famílias, mas é preciso ter as famílias ali, porque o bem comum, né, que são as crianças, são os adolescentes, eles têm responsáveis e a gente precisa ser responsável por essa educação juntos. Então, acho que o papel da escola acontece nessa parceria com a família e a parceria da família junto com a escola, né? Acho que a gente pode criar esse laço para que a gente juntos consiga apoiar o projeto de vida de cada um, né? Porque eles saem jovens para escolher uma profissão e como a gente pode apoiar dentro dessa escolha, dessa primeira escolha, mas ela é feita, como a gente pode apoiar, alinhar as expectativas e estar ali. Então, acho que quando a relação do estudante com a escola é uma relação só da cobrança, da memorização, da prova, a família precisa apoiar a memorização para fazer a prova. E aí a gente não tem um ambiente de uma memória, né? De falar, nossa, meu pai está aqui contribuindo com a minha pesquisa, me levando a uma exposição, porque a gente está vendo isso na escola ou assim por diante, para poder apoiar e criar essa boa relação para essa criança que cresce ter uma boa relação e voltar para esses pais com as suas dúvidas, os seus questionamentos, os seus erros, os seus medos. Então, criar esse espaço enquanto eles são pequenos e vão crescendo, que não seja só na cobrança do se fez o dever de casa, se estudou para a prova, se está em dia, se, né, da gente ter essa construção de relação familiar em que a escola seja um apoio, seja um pé, seja uma mão estendida e não um espaço para, inclusive, atrapalhar essa relação e adoecer a todos. E a Paula falou de memória, né? Então, eu lembrei que é uma coisa que precisa também retomar, né? A alimentação, né? Em família, momento de diálogo, preparar uma comida diferente de um outro país, né? Olha quanto aprendizado tem. E você está muito próximo, né, do seu filho, conversando, trocando ideias. Eu acho que a gente precisa, dentro da nossa casa, além, né, de tudo isso que eu mencionei, de ir para muitos lugares, tem bons livros, bons espetáculos, voltar essas relações de interação socioemocional com os filhos. Acho que isso é primordial, né? E eu falo que a mesa, você sabe, né, Camilo, né, o quanto a mesa é um espaço muito agradável para isso, né? Convidativo Para pesquisa. A cozinha é um espaço muito convidativo para pesquisa. Porque parte da necessidade, né, do cuidado, primeiro, que é a alimentação, né? A gente sem comer nada não é nada. Agradeço enormemente esse primeiro papo. Óbvio que a gente não consegue cobrir nem
um décimo do que a gente queria, né? Se pudesse, a gente passava aqui horas e horas discutindo N coisas diferentes, mas a gente tem que fechar em um momento. Eu só agradeço demais vocês e espero que tenhamos mais oportunidades de conversar muito mais sobre uma educação muito mais significativa. E aqueles que quiserem compreender ainda mais esse podcast que a gente conversou, vão visitar a Escola Prima, né? Acho que ali vocês vão enxergar um pouco disso, né, que a gente tratou aqui, né? Então deixo esse convite, Paula, aí para as pessoas. E eu, além de agradecer, sou uma pessoa que adoro receber os pais e as famílias na escola, então eu estou esperando essa visita, esse agendamento, e já marquem com um tempo na agenda de pelo menos 1 hora, porque menos do que isso eu não consigo apresentar e trazer, porque não é só uma apresentação da escola, né? É entender quem é esse estudante, quem é essa família, acolher, né? E também trazer reflexões. Eu sempre aprendo muito nessa troca, nesse diálogo. Então, pelo menos 1 hora para a gente conseguir tomar um café e ter um bate-papo bem gostoso. Então, eu espero todos. Obrigada. Obrigada, Camilo, pela oportunidade. Obrigada, Paula, né? E deixo aqui, né, essa contribuição para vocês, tá bom? Obrigada. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Quem gostou e quem curtiu esse conteúdo, como elas falaram, conheçam mais da Escola Prima, conheçam mais do NEP, da Unicamp. Eu acho que tem bastante coisa para todo mundo pesquisar, conhecer e cada vez mais participar desse processo tão interessante que é a educação. Muito obrigado.